E você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus? Amém? Eu estou ouvindo um amém meio fraco. Vocês querem aprender da palavra de Deus? Amém? Então abra lá no meu livro preferido. Ah, sério, Márcia? Qual capítulo? Capítulo 10. Livro de Jó. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia. E à medida que nós formos aprendendo a palavra de Deus, você fica com o livro aberto em Jó, que nós vamos ler alguns versículos do livro de Jó, e vamos aprender com a palavra de Deus. O livro de Jó é tão rico, que se nós ficássemos aqui o ano inteiro, ainda faltaria tempo para falar do que tem o livro de Jó. E muita gente só fica no começo e no final, né? Jó tinha tudo, perdeu, morreu os filhos, depois Deus restituiu. Mas tem muito maná escondido no livro de Jó. Jó, capítulo 10, eu vou usar a versão NAA, que é a que eu mais gostei, para essa mensagem. Então, na minha tradução diz assim, do 1 até o 7. Todos acharam? Todos ligaram sua Bíblia? Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa. Pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos, em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Amém? Fala assim, entendi tudo? Já peguei tudo? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Nós vamos lançar a semente que o Senhor pôs no meu coração, ó Pai. Que essa semente seja lançada e germinada no coração dos meus irmãos, Senhor. Pai, eu não tenho nada para dar a não ser 2 peixinhos e alguns pães, ó Pai. Mas o Senhor tem o poder para multiplicar essa palavra. Para essa palavra germinar em nossos corações e crescer, ó Pai. E transformar as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus? Amém? Eu não sei qual é a tua idade, mas quando eu era jovem, tinha o desenho do Lip Hard. Alguém lembra do desenho? Alguém falou, nossa, aqui, né? Deve ser mais velho que eu. É do teu tempo, Paulo. Do Lip Hard, tinha o leão e a hiena. Ó dia, ó céu, ó, viu? Até não estou sozinho nessa. E quando tinha lá o desenho, o leão sempre ia fazer alguma coisa, e ele todo otimista, e vamos lá, e vai dar certo. E aí vinha a hiena, não vai dar certo, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. E assim ia o desenho todo de todos os desenhos. E quando eu vi isso daqui no livro de Jó, pensei, né, ó vida, ó azar. Né? Como é fácil reclamar das coisas, né? Como a gente tem uma facilidade para reclamar. Né? Hoje o Data Show não funcionou. Nós podíamos reclamar, ó vida, ó céus, ó. Né? Mas não reclamamos. Mas como é fácil nós reclamarmos dos acontecimentos. Se está muito calor, nossa, que calor demais, excesso de calor e não sei o quê. Se está frio, nossa, que frio, podia estar calor. Se está mais ou menos, também não está bom, porque você não sabe se usa blusa, se leva blusa, se fica de manga curta, e assim, né, é muito fácil reclamar. Quanto mais tem almoço de parente, né, se a gente se ajunta, o gostoso é reclamar do parente que não veio. É ou não é? E você reclama daquele parente que não veio. E se aquele que veio no outro não vier, você vai reclamar daquele que não veio. E nós, né,
eu me incluo nessa, somos assim. Para reclamar é muito fácil. É fácil abrir a boca e reclamar. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que muitos dos grandes heróis que nós vemos e admiramos reclamaram. Moisés foi um que ouvia a reclamação do povo a 3x2. O povo reclamava tanto que ele chegava a ficar esgotado. E se não fosse o abençoado do sogro dele um dia visitar ele e falar para ele assim, ó Moisés, você escuta muito o povo. Né? Por causa de uma briga, de uma bolinha de gude, você está lá ouvindo o povo. No meio, líderes, né? Líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000, e assim o teu trabalho fica menos estressante. Mas o povo gostava de reclamar. Uma hora porque no Egito tinha pepino e cebola. Outra hora porque não tinha água, nós vamos morrer de sede. E assim o povo reclamava em vez de buscar a Deus. E eu me admiro que Josué viu esse acontecimento com Moisés. E quando ele assumiu o lugar de Moisés, ele foi para conquistar Jericó, e Deus deu uma ordem, né? Olha, Josué, você vai lá em Jericó e você vai dar 7 voltas em silêncio. E no 7º dia vocês vão tocar as cornetas, dar 7 voltas, tocar as cornetas, fazer barulho e as muralhas vão cair. E quando você vai para a Bíblia, quando ele foi dar essa notícia, ele fala assim, ó, nós vamos dar 7 voltas em silêncio e vocês não abram a boca. Por quê? Porque ele já conhecia o povo reclamão que tinha. Por causa de uma reclamação, ele podia perder a benção. E ele ensinou para o povo, vocês vão quietinho e com a boca fechada. E foram lá, um dia uma volta, no 2º dia outra volta, e no 7º dia 7 voltas. E daí sim, o povo extravasou, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Mas é muito fácil nós reclamarmos. Da nossa boca pode sair bênção ou maldição. E como que nós, sendo cristãos, podemos reclamar? Eu lembro que eu tinha os meus filhos, quando eles eram pequenos, eles reclamavam muito, porque a escola, porque o professor, porque não sei o quê. E um dia eu falei para eles assim, olha, eu conheço um povo que reclamou e ficou 40 anos no deserto. Se vocês ficarem reclamando, vocês vão ficar uns 40 anos no deserto e olha lá. Aí eles começaram a parar de reclamar. Mas aí eu, vendo a história de Jó, quem não reclamaria? Aí vem aquela pergunta para mim, por que foi tão violento esse processo de Jó? Como alguns irmãos viram algumas mensagens anteriores, falando do caráter de Jó, homem íntegro e reto, que se desviava do mal, está no YouTube a mensagem, acho que é o caráter de Jó, Jó e seu caráter. E você sabendo de tudo isso, mas mesmo assim veio uma provação na vida de Jó. Aí eu fico pensando assim, poxa, nós somos provados às vezes. Acho que todos nós somos provados por Deus. Pelo menos uma vez na vida, eu acho que todos nós passamos por essa provação de Deus. Mas por que no processo de Jó foi tão violento a provação dele? Eu não sei quantos já leram o livro de Jó, já estudaram o livro de Jó, mas quando você começa a ver e a perceber as entrelinhas e ver a riqueza que esse livro tem, a gente vê que esse processo de provação foi violento. Uma das partes foi a própria mulher de Jó. Lá no versículo 19, capítulo 19, versículo 17, Jó fala assim, ele já estava doente, passando pela provação, e Jó fala assim, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Ou seja, na hora da provação, nem aquela que era companheira dele ficava ao seu lado. Olha a tamanha aprovação que foi Jó. E se você for para Jó capítulo 29, 5, Jó capítulo 29, 5 diz assim, ali vai falar da intimidade com Deus e a saudade que ele tinha dos filhos. E ele fala assim, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor. Ou seja, ele tinha uma vida com Deus.
Tanto é que o próprio Deus elogiou ele diante de Satanás. Viste meu servo Jó? Servo fiel, reto, temente a Deus e se desvia do mal? E quando ele começou a passar por essa provação, o que aconteceu? Parece que Deus se afastou. E ele fala aqui nesse versículo: que saudade eu tenho quando o Todo-Poderoso estava comigo. Ou seja, quando ele sentia a presença de Deus, quando ele tinha certeza que Deus ouvia a sua oração, mas de repente parece que Deus emudeceu. Parece que Deus ficou quieto e as orações que ele fazia não eram atendidas. Ele tinha a impressão de que Deus não estava ouvindo. E no mesmo versículo ele fala dos filhos dele: como eu tenho saudade dos meus filhos ao meu redor. Então eu falei na última mensagem sobre os filhos, que Jó apresentava os filhos a Deus e apresentava Deus aos seus filhos. E por esse versículo dava de ver que ele tinha uma intimidade com eles. Eu fico imaginando eles brincando, se reunindo, não falando mal daquele que não veio, né, mas estavam numa vida familiar alegre. Mas a aprovação de Jó foi tamanha que, se você for lá no capítulo 7, versículo 13, abre lá, Jó, capítulo 7, versículo 13. Porque quando nós estamos passando por alguma prova, ou até mesmo uma tribulação, quando o dia foi difícil, quando o dia foi cansativo, foi, vamos dizer assim, tribulado, abençoado, e nós estamos cansados, o que você quer? Você quer chegar em casa, tomar um banho, deitar e fazer o quê? Dormir para ter um descanso. Mas olha o que acontecia com Jó, Jó 7,13. Quando eu digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa, então me assusto com sonhos e me atemorizas com visões. Ou seja, Jó não tinha nem sequer um sono tranquilo. Olhe a provação que esse homem estava passando. Além das doenças, dos filhos ter morrido, a distância da esposa, na hora que ele pensa que ele ia descansar, na hora do seu sono, Satanás vinha com o quê? Com sonhos terríveis e visões. E fora a doença dele, que eu fui pesquisar de novo, e ela se chama furunculose estafilicócea generalizada. Segundo, nome bonito, né? Segundo os médicos de hoje, lendo o livro de Jó, eles concluíram que a doença que Jó tinha era essa. E eu fui no Google, fui pesquisar, e realmente ela parece uma espinha grande, só que no Google você viu uma pessoa com uma só, duas, três, só que tinha uma foto lá que a pessoa tinha uma parte assim toda. E diz a palavra de Deus que era no corpo todo de Jó. E se aquela secreção saísse, ela poderia infeccionar o corpo todo e poderia matar com infecção Jó. Mas isso não acontecia, só que estourava tanto que a Bíblia diz que ele pegava um caco de telha e raspava aquele pus, de onde saía bichos e larvas no meio, e ele não, né, e ele sofria essa doença. Jó 2,7 fala assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Aí eu pergunto, se nós estivéssemos no lugar de Jó, nós reclamaríamos? Do jeito que nós somos fáceis para reclamar? Reclamamos da roupa, reclamamos do tempo, reclamamos da música, reclamamos do vizinho. Se coloque no lugar de Jó. Você reclamaria? E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. E nesse capítulo que nós lemos, no versículo 1, fala assim: estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma.
Ali Jó estava se dirigindo para Deus. Ele estava reclamando para a única pessoa com quem nós devemos reclamar. Não estava reclamando para os seus amigos, para a sua esposa, ele foi para Deus. E ele falou assim: estou cansado de viver. E se você estivesse nessa situação, será que você falaria isso também? Ou faria, uhul, viva Jesus? Ou você reclamaria e falaria, estou cansado de viver? E eu fui pesquisar na Bíblia se alguém falou isso. E teve 3 caras que falaram. O primeiro foi Elias, cheio do poder de Deus, pregando em Israel, fez um altar diante de Deus, diante dos outros profetas. Deus respondeu a ele com fogo, ele matou os profetas de Baal. Ou seja, ele viu o poder de Deus, sabia quem era Deus. E veio uma mulher e mandou um recado para ele. Olha, se amanhã você não estiver morto, que os meus deuses façam o que você fez com aqueles profetas. E uma palavra de uma mulher abalou a vida de um homem de Deus. Tanto é que se você estudar geografia bíblica, você vê que ele saiu lá de Israel, de Samaria, lá do norte, atravessou Israel, atravessou Judá, veio para uma última cidade aqui no finalzinho, entrou numa caverna e falou assim, pediu para Deus a morte. Ele clamou por Deus a morte. Ele não tinha doenças, não tinha enfermidade, não perdeu parentes, não tinha nada. Ele só ouviu uma voz de uma mulher dizendo que mataria ele. Aí eu fico perguntando, se ele pediu morte para Deus, por que não foi para lá para Jezabel matar ele? É uma coisa meio ilógica, mas ele não tinha nada. Outra pessoa que pediu a morte para Deus foi Jonas. E o mais engraçado, acho que todos conhecem a história de Jonas, que Deus chamou Jonas para pregar para Nínive, e Jonas foi para outra terra, foi engolido por um grande peixe, foi lá, pregou em Nínive, e depois que pregou em Nínive, subiu no morro e ficou esperando Deus mandar fogo do céu, e Deus não mandou. E o que ele pediu? Deus, eu quero morrer, porque o Senhor foi misericordioso com aquele povo. Ou seja, pior ainda, não tinha doença, não tinha nada, fez o que Deus mandou, Deus operou através da vida dele, ele foi uma bênção para os ninivitas, que os ninivitas se arrependeram e fizeram um jejum, só que ele queria o quê? Que Deus matasse os ninivitas e falou assim, Deus, como o Senhor não matou, eu quero a morte. E outro foi Saul, que reclamou da demora de Samuel para louvar a Deus e fazer sacrifícios. E quando nós vemos a reclamação dessas pessoas, a gente vê assim, reclamaram por nada. Deus estava com eles, e eles reclamaram porque Deus estava agindo na vida deles. E Jó, que passou, segundo os teólogos, de 7 a 10 anos nessa situação, com essa doença. Não foram 7 dias, 7 semanas, 7 meses. Foi de 7 a 10 anos. E é claro que chega uma altura que ele foi reclamar. Mas o mal desse século é o estresse, a ansiedade, né? Estou muito cansado, estou não sei o quê. O número de suicídio tem aumentado assustadoramente, só que, é claro, não é divulgado. E o que mais me assusta é o suicídio entre pastores de igrejas, que não estão suportando carregar o fardo e cometem suicídio. Esquecem do que Deus fez na vida deles, do que Deus operou na vida deles. E essa semana eu estava na minha casa, fui lá arrumar os meus calçados, e quando eu comecei a arrumar os meus calçados, eu gosto de boot, né? Hoje tenho boot, tenho tênis, não vou dizer quantos, mas não é um guarda-roupa, não é que nem a esposa, né, que tem um guarda-roupa de sapato, acho que algumas aqui devem ter. Mas eu tenho alguns tênis e sapatos e boots. Isso que eu doei as minhas chuteiras quando jogava bola.
E quando eu comecei a arrumar os meus sapatos, eu comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, obrigado por ter tanto sapato. Porque há uns anos atrás, eu só tinha 2. Um para ir na igreja e o outro para ir na escola. E ainda eu tive o privilégio da minha mãe levar na loja e falou, escolhe o que você quer. Você quer um conga ou quer um quichute? E claro que o jogador de bola queria um quichute, né, que parecia uma chuteira. E eu olhei para aquilo ali e falei assim, poxa Deus, hoje eu tenho mais do que eu preciso. É uma coisa simples, que talvez para alguns dos irmãos seja banal. Mas uma coisa simples, eu agradeci a Deus, porque quantos não têm nem a metade do que eu tenho hoje? Porque da onde que Deus me tirou da minha situação para onde eu estou hoje? E eu comecei a agradecer. E eu fui tomar banho com a minha esposa. Se você é casado, você não tomar banho com a sua esposa, eu digo para você, tome banho com a sua esposa, que é bom. E eu contei o testemunho para ela e falei assim, olha Dora, foi tão profundo o negócio que eu comecei a agradecer a Deus pelos tênis que eu tenho. E ela falou assim, nossa, mas Deus é bom mesmo. Eu falei, e só que eu vi que ela estava, parece com um tom de ironia. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque há anos atrás, nós não tínhamos chuveiro decente. Se era inverno, nós tínhamos 1 minuto para tomar banho, porque se o chuveiro esquentasse, caía o relógio lá na frente. E se fosse no inverno, tinha que ter misericórdia de alguém lá na frente do meu terreno. Quem conhece o meu terreno lá sabe. Que é grande ir lá, desligar o relógio, ligar de novo, esperar a água esquentar, daí você tinha 1 minuto para tirar o sabão que estava no corpo, e se não tomou banho direito, já era. E era assim a nossa vida. O chuveiro abençoado. E nós não reclamávamos. Hoje temos um chuveiro que cai água assim, não sei o quê, e é quente. E ela falou assim, hoje nós tomamos um banho decente, se a gente quiser ficar meia hora no banho, a gente fica. E eu falei assim, cara, como Deus é bom. Como Deus é bom nas suas mínimas coisas. E quando eu olhei para esses 3 homens que eu falei, eles estavam cansados de viver por pouca coisa. E eu pergunto para você, como está a sua vida? Será que você está cansado de viver pelo que tem acontecido contigo? Eu sei que isso é só uma parte da nossa vida, não está às 1000 maravilhas, nós estamos sendo provados ainda. Mas eu aprendi uma coisa e eu ouvi uma frase uma vez que Deus falou, que um pastor me falou assim, olhe, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E eu comecei a agradecer pelo pouco que eu tenho. Mas como está a sua vida? Você está cansado de viver ou você tem pique para viver muito mais ainda? E no versículo 2 que nós lemos fala assim, pedirei a Deus, não me condenes, faze-me saber o que tens contra mim. Jó era temente a Deus, muito temente. E ele não estava entendendo por que aquela prova estava acontecendo com ele, por que aquilo estava acontecendo na vida dele. E muitas vezes nós não sabemos o porquê. Muitas vezes vem situações na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Por que eu perdi meu emprego? Por que minha empresa faliu? Por que meu filho foi embora? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu essa doença? Por quê? E Jó ficava assim, por quê? E ele falava assim, Deus, não me condenes. Faze saber o que eu fiz de errado. Ou seja, Jó achou que ele fez alguma coisa de errado e ele queria se consertar com Deus, para que aquilo passasse, né, que aquela tribulação, aquela provação passasse de uma vez. E o que Deus falava para ele? Absolutamente nada. E quantas vezes eu perguntei para Deus, Deus, por que isso na minha vida? Por que eu tenho que passar esse acontecimento, esta prova, essa tribulação? E Deus não falava absolutamente nada, se emudecia. E eu aprendi uma coisa, quando Deus não fala, é porque nós estamos na prova. Quando Deus não fala, é porque nós estamos na prova. E eu me lembrei dos meus alunos. No dia de prova, eu entrego a prova, eu sei as respostas, só que eles têm que fazer a prova, não eu, porque eu já sei. Só que eu estou lá com eles, em silêncio,
e eles têm que fazer a prova, mas eu estou lá. Eu estou vendo que cada um está fazendo certo ou errado, eu olho as respostas, e a mesma coisa Deus conosco. Deus não está falando, Deus está em silêncio, mas Ele está vendo, Ele está no controle. E Deus vai responder a Jó muito mais tarde. Agora imagine se Deus falasse quando você estivesse passando pela prova. Quando Deus chamou Abraão, Abraão, vai lá e sacrifica Isaque. Imagine se Deus falasse, Abraão, fica tranquilo que lá quando você levantar a adaga, eu vou te segurar e vai ter um carneiro lá preso. Imagine Moisés atravessando o mar, falando, não, Moisés, vai tranquilo que eu vou na frente, eu vou abrir o mar vermelho, você fica susto e que tudo vai dar certo. Ele passaria pela prova? Abraão, será que se Deus falasse, Abraão, você vai sair da tua terra, eu vou te dar uma terra prometida, lá você vai passar fome, mas fica tranquilo que eu estou na direção. Não. Noé, se Noé soubesse, Noé, continua construindo a arca que eu sou contigo. Mas quando a gente vê, quando Deus falou com Abraão e com todos eles, Deus falou e esperou. E Abraão teve que passar por sua prova, Moisés teve que passar, Elias e tantos outros. Então não adianta nós lutarmos com Deus. Não adianta nós ficarmos bravos com Deus na hora da nossa prova. Nós temos que passar por ela. E Jó clama assim, faze-me saber o que tens contra mim. E Deus não respondeu. Se você está passando por uma prova, você está buscando a Deus, pedindo uma resposta, e Deus não está te respondendo, fica tranquilo, fica na confiança que Ele está no controle de tudo. Ele quer saber a sua fé. Tanto é que quando aconteceu com Abraão de Isaque, ele fala assim, agora eu sei que você sacrificaria seu filho por amor a mim. Talvez Deus esteja fazendo isso com alguns de nós aqui nessa noite. Versículo 3, Jó fala assim, será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Quantos de nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas que não são tementes a Deus, os negócios darem certo? O cara não é temente a Deus, abriu ali um boteco, o boteco subiu, cresceu, virou uma hamburgueria e deu tudo certo para o cara. E nós, sendo filho de Deus, colocamos Deus na frente, oramos e parece que nada acontece. E o ímpio vai, consegue e é feliz, e parece, né? A gente acha que ele é feliz, e ganha dinheiro e assim vai, e parece que nós que somos filhos de Deus somos desprezados. Alguém já se sentiu assim ou fui só eu? Que olha para os ímpios e fala, cara, parece que é tudo fácil para eles. E para nós, às vezes, parece que é mais difícil. Mas quando você vai para o livro de Jó, para a história de Jó, você percebe que Deus não desprezou a obra de Jó. Deus não desprezou a adoração que ele fez anteriormente. Deus não desprezou tudo aquilo que ele fez por sua família. Deus não desprezou tudo aquilo que ele fez para os servos dele, para os empregados que não eram escravos, eram empregados e ele pagava. Deus não deixou para trás toda a ação de graça que ele fez com os viajantes, com os pobres, com as viúvas. Deus sabia de tudo e Deus tinha guardado tudo em seu coração. Mas naquela hora, parecia que Deus o tinha abandonado. Em Mateus 28:20 tem uma promessa para nós, que muitos de nós não tomamos posse, e é assim, a vocês, eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Isso é uma promessa de Jesus para nós. Deus pode estar calado, mas Jesus prometeu que estaria conosco até o fim. Tome posse disso. Creia nisso. Por mais que pareça que Deus está calado, por mais que pareça que as coisas estão ruins, mas Ele está comigo todos os dias até o fim. E ali no versículo tem um negócio interessante que ele fala assim, será que tens prazer em oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos? Eu e você somos feituras de Deus.
Somos obra de Deus. E Jó sabia disso. Antes de que Jeremias escrevesse assim, antes de formá-lo no ventre, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta sobre as nações. Ou seja, Jó já sabia disso antes mesmo da Bíblia ser escrita. Se você não sabe, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. E ele sabia disso. E, como eu disse, nós passamos fases ruins. Os meus pais se separaram. Quando eu mais precisava do amor de mãe, no meu caso foi ao contrário, geralmente é o homem que abandona o lar e deixa a mulher com os filhos. No meu caso foi ao contrário, minha mãe saiu para o mundo e eu fiquei com o meu pai. E eu sei que no momento de angústia, de tristeza, talvez de reclamação, eu lembro que uma menina pequenininha chegou para mim, depois de um culto, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida, e aquelas perguntas, por que isso, Deus? Por que a minha mãe me abandonou na hora que eu mais precisava dela? O meu irmão, para vocês terem ideia, ele participou de tiroteio com polícia e traficante, e eu nem sabia que ele tinha uma arma. E a vida era tão ruim, porque os meus amigos me ligavam no final de semana, cara, vamos para a praia, vamos não sei para onde, vamos jogar bola. E eu falava assim, cara, eu não posso porque eu tenho que lavar a roupa do meu pai, porque segunda-feira ele tem que trabalhar. E eu não entendia isso, e para mim, Deus tinha me abandonado. E como eu disse, naquele culto, talvez no meu desespero, na minha chateação, pensando em chutar o balde e abandonar a Deus, veio uma menininha, uma filha de uma amiga nossa, e ela me citou Isaías 49:15. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama e da mãe que se compadece do filho do seu ventre? Será que uma mãe pode abandonar um filho? Talvez os homens não estejam entendendo tanto, mas quem é mulher e já foi mãe sabe o que eu estou falando. Pode uma mãe abandonar o seu filho? E o versículo continua, mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu, o Senhor Deus, não me esquecerei de você. Foi uma simples palavra, mas que entrou no meu coração e ferve até hoje. O Senhor está comigo, né? Por onde eu passar, o Senhor estará comigo. Seja pelo mar revolto, seja pelo deserto, seja pelo vale, o Senhor estará comigo. Deus pode não estar falando, mas Deus está no controle. A sua aflição está no controle de Deus. No versículo 4, aí Jó fala assim: por acaso tem olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? Eu fico imaginando Jó chamando Deus para o tapa. Falei assim, ó Deus, você é Deus e você sabe o que é o que eu estou sentindo? Você sabe a dor da alma que eu estou sentindo de perder a minha família, os meus filhos? Você sabe o que é doer essa doença que está saindo de mim? Você sabe o que não é ouvir a sua voz? Você sabe o que é tentar dormir à noite e vir sonhos terríveis? E ele fala assim, e por acaso você tem olhos? Você vê como eu vejo? Né? Jó estava querendo que Deus viesse no nível dele. E ele falava, e eu conjurando, eu fico pensando, Jó devia falar assim, é fácil ser Deus. O Senhor está aí em cima, no alto trono, o Senhor não sente o que eu estou sentindo, não passa o que eu estou passando, o Senhor só dá ordens, e ainda por cima o Senhor me castiga de um jeito tal que eu não posso mais suportar e eu quero morrer. Então assim ele falava, você é Deus, mas você tem as dores que eu tenho na carne? Você é Deus, mas você consegue ver como eu vejo, Deus? E assim Jó foi reclamando para Deus, você tem olhos como os da gente? Você vê como uma pessoa vê?
E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que realmente Deus não vê com os nossos olhos. Deus vê mais profundo, porque foi assim quando Samuel foi chamado para ungir o novo rei de Israel. E veio os filhos de Jessé, e ele viu o primeiro, mais velho, bonito, né? O Mr. Músculo. Esse vai ser um grande rei. E Deus falou, não é esse. Eu falei, não é esse, mas esse é alto, bonito, moreno. E veio o segundo, o terceiro, e assim foi. E Samuel fala assim, não tem mais nenhum filho? Tem mais um lá que a gente esqueceu lá. Aí veio aquele cara raquítico, cabelo vermelho, baixinho, magricelo. E Saul deve ter olhado e falado assim, cara, esse cara é rei? Aí Deus fala, olha, eu vejo o coração, eu não vejo o externo. Então Deus vê o nosso interior. E no versículo 5 e 6 fala assim, são os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os seus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Ou seja, ele estava falando, Deus, você não sabe dos meus sentimentos. Deus, você não sabe o que é ter sede, o que é ter cansaço, o que é estar fadigado. A indignação de Jó era tamanha com Deus. Só que, como eu falei aqui no começo, ele estava lamentando para Deus. Ele não estava falando essa palavra para amigos ou para quem quer que fosse. E abra lá em Jó 6, do 8 ao 10. Jó capítulo 6, versículo 8 até o 10. Olha a indignação de Jó. Olhe o que ele deseja que Deus faça com ele. E ele fala assim, quem me dera se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Olhe o que Jó estava pedindo para Deus. Você conhece alguém que passou por isso? Em João fala assim um dia Deus respondeu para Jó. Só que foi no livro de João. E João fala assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, mas sem ele, nada do que foi feito se fez. E em Isaías 53, do 5 ao 7, fala assim, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores. E quando vejo o que Jó desejou, foi tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. O próprio Pai o esmagou, sem ter culpa. No versículo 7, Jó fala, bem sabes que eu não sou culpado. A própria Bíblia fala que Jó, em tudo isso, não pecou, mas ele estava passando por uma provação, e tudo aquilo que ele desejou, Deus fez em seu próprio Filho, Jesus Cristo. Aquilo que Jó falava assim, você não tem olhos como um ser humano vê, você não tem sentimentos que eu tenho, você não tem as dores que eu tenho,
Mas Deus, pela sua misericórdia, fez o quê? Veio o seu Filho, Jesus Cristo. E ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu saudades, e ele morreu sem ser culpado. Ele morreu por causa de mim e de você. E como diz ali em Isaías, e ele não abriu a boca. Jó reclamou, mas Jesus não reclamou. E versículo 7, para encerrar: bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Você já foi acusado de uma coisa que você não fez? Eu já fui algumas vezes. Você já pagou pelo erro de um outro? A pior coisa que existe para nós é ser acusado sendo nós inocentes. E quem já passou por isso sabe como é dolorido. Mas Deus fez isso por nós. Jesus fez isso naquela cruz. Levou todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, sendo Ele inocente. Quem tinha que estar lá naquela cruz era eu e você. Mas hoje nós temos um intercessor. Jó, naquela época, ele fala assim: eu não tenho um intercessor. E Jó não tinha culpa de nada. E hoje eu e você somos culpados porque somos pecadores. Mas nós temos um intercessor, bem diferente na vida do que da vida de Jó. Aqui um justo sofreu por uma situação que não existiu. Mas eu e você merecemos ser julgado e condenado. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Então eu quero falar para você que o silêncio de Deus é um treinamento para Moriá. O silêncio de Deus é um treinamento para Moriá. E para encerrar, quando Deus fala, a sua voz muda tudo em nossas vidas. Fica de pé.